8 horas 14 minutos em Campos, estamos de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar esse programa ainda hoje em reprise, logo mais na Plena TV. Programa que segue aí essa missão, segue aí esse momento de polarização e na política brasileira, mostrando que é possível a gente manter o diálogo, manter as divergências, manter as oposições, né, dentro desse campo, mas sempre com o bom senso, com raciocínio lógico e inteligente e, claro, sobretudo, com paz, discutir sobre a política do momento, a política brasileira, a eleição de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E, para isso, nessa série de programas, né, de que é possível, sim, discutir política sem briga, nós conversamos hoje com o Carlos Alexandre, advogado, ex-assessor do STF, professor da UERJ e do ISI-Senza, e o Fábio Bastos, advogado e ex-secretário do governo Rafael Diniz. Eles já falaram aqui sobre as eleições de Campos e agora falam... Rapaz, tem tanto negócio do Flamengo aqui no grupo que eu não estou nem achando a pergunta da Silvana. E também, então, falam sobre as eleições para presidente da República. Deixa eu só achar aqui a Silvana Venâncio, e a gente vai usar essa pergunta aqui da Silvana Venâncio para abrir este bloco agora, meu caro Carlos Alexandre, e também o Fábio Bastos, que eu vou abrir com o Fabão abriu o último aí, a última pergunta. Então, quem abriu o primeiro bloco? O bloco foi o doutor Carlos. Eu vou abrir esse bloco com o Fábio. A pergunta vem aqui do grupo de WhatsApp da Silvana Venâncio. Quero perguntar ao doutor Carlos por que votar em Lula e ao doutor Fábio por que votar em Bolsonaro. Então, eu só vou inverter aqui. Fábio, por favor, você tem 3 minutos aí para convencer e explanar sobre seu voto e por que votar em Bolsonaro. Bom, pergunta difícil de ser respondida em 3 minutos, mas respondendo a Silvana, sempre ativa no grupo e nas perguntas nos programas, vou tentar aqui ser o mais sucinto possível. Mas eu começo dizendo algo que assim, muito tranquilamente eu falo. Eu não expus meu voto no primeiro turno, passei a expor no segundo turno, mas eu já expunha uma contrariedade ao modelo, à proposta, tudo aquilo praticado pelo PT e pelo candidato Lula. O Bolsonaro não foi minha escolha para o primeiro turno, tem muitas restrições a várias coisas que ele faz. Nós temos só um problema, que é justamente o que fez, talvez, apagar ou fazer as pessoas esquecerem dos erros cometidos pelo Bolsonaro, foi justamente uma candidatura do Lula. Então, eu acho que foi isso que fez com que o Bolsonaro tivesse tanta força como ele tem hoje. Então, meu voto é Bolsonaro, não sou bolsonarista, eu não vou me apegar a dizer que voto no Bolsonaro porque tem o Lula do outro lado. Não é só isso. Então, eu vou pegar alguns pontos para tentar explicar, ainda que sucintamente, o porquê que eu voto no Bolsonaro. Não sou daquele discurso utópico de que não tem corrupção no governo Bolsonaro, de que ele só defende família, moral. Não, não é isso. Eu acredito que ele enfrentou, como muitos prefeitos e governadores enfrentaram, um dos tempos mais difíceis da história da humanidade, que foi a pandemia. Por si só, já é um elemento suficiente para dizer. Ninguém tinha uma fórmula correta, ninguém tinha uma metodologia certa e certeira de como agir. Ele errou em suas palavras, errou em seu discurso, mas no final ele conseguiu promover, mais que errasse mais uma vez nas palavras, conseguiu promover a vacinação, compra de vacina, testagem, compra de respiradores. Falhou. Mas a gente não pode, eu acho que, talvez crucificá-lo só por conta disso. Mas aqui vem o principal aspecto. Economicamente, apesar dele não ter sido culpado pelas quedas que nós tivemos, ele conseguiu preparar o Brasil de uma forma que eu acredito correta, para que nós tivéssemos o pós-pandemia com seu erguimento preparado para fazer
assim, ter um crescimento cada vez maior. Como eu falei, o tempo é muito curto para eu entrar em todo. Não, é muito curto para eu entrar em todos os detalhes, mas eu me apeguei apenas à parte da economia, em que ele se propõe a fazer coisas, o seu plano de governo se propõe a fazer coisas que eu acredito mais do que o governo Lula. Então, no meu ponto de vista, seria basicamente isso, Cláudio. Assim, ao longo das próximas perguntas, eu vou respondendo um pouquinho mais sobre o que eu espero. Doutor Carlos Alexandre, por que votar em Lula? O tempo é curto, então vamos com a metralhadora giratória. Primeiro, eu voto em Lula porque, em hipótese alguma, eu votaria em Bolsonaro. Eu vou começar por 2 motivos. Primeiro, pessoal, eu acho a figura humana do Bolsonaro, assim, esdrúxula, escrota. Eu só tenho uma palavra para ele como ser humano. É um sujeito escroto. Eu nunca votaria numa pessoa que, num ato público da maior importância para o país, que foi o impeachment da Dilma, ele dedica o voto a um torturador conhecido, notório, e quem apoia a tortura não apoia a vida, não apoia nenhum tipo de direito humano. Então, para mim, essa pessoa é repugnante. Uma pessoa que chega para uma mulher porque é feia e diz que ela não merece ser estuprada dentro da Câmara dos Deputados, que é o local por excelência da inclusão, da igualdade, da participação igualitária. Então, primeira coisa, para mim ele é um ser humano repugnante, então ele não tem meu voto para nada, em hipótese alguma. Agora, no campo das ideias, no campo da política, eu acho que existem 2 grandes grupos, depois a gente vai falar das pautas conservadoras, mas no campo da economia, para ficar no paralelo com o Fábio, existem 2 grandes grupos hoje ideológicos, de filosofia econômica. São aqueles que se preocupam só com o bolo crescer, e tem, usando a analogia do bolo, né, dos economistas, e tem aqueles que se preocupam que com o bolo cresça, mas que um número muito maior de bocas se alimentem desse bolo. De um lado, você tem aquela perspectiva ultraliberal ou neoliberal, como queiram, da economia, de que o que interessa é o bolo crescer, ainda que ele alimente poucos. Eu acho que essa é a política econômica de Bolsonaro. Vide o milagre do setor rural tão cantado em verso e prosa no grupo da Folha, em que você tem a coisa mais controvertida de você ter um apoio tanto maior ao setor rural, o crescimento do setor rural e mais pessoas passando fome. Quer dizer, significa que o setor rural está voltado para si próprio, é uma endogenia. Assim, ele vai crescer para mim, produtor rural, mas não para a sociedade como um todo. Ou seja, o bolo cresce, mas um número menor de bocas se alimenta. Apoio também do ponto de vista econômico para venda de arma, para favorecer um determinado setor. Ou seja, as prioridades econômicas de Bolsonaro não me agradam. A política econômica de prioridade de Bolsonaro não é a minha. E eu acho que com o governo Lula, nós vamos voltar a ter um governo, eu acho que ninguém vai negar aqui que no ponto de vista de melhorar, da perspectiva liberal e igualitária, melhorar o bem-estar da população no sentido de um número maior de pessoas com bem-estar. Na época do governo Lula, depois teve a falência que foi o governo Dilma, a gente vai voltar ao fator Dilma, mas eu acho que a política econômica do governo Lula era mais voltada a aumentar o número de bocas a serem alimentadas do que aumentar o bolo por si só, para favorecer apenas aqueles que constroem o bolo, que participam do bolo. Essa não é a minha ideia, não é a minha ideologia de governo do ponto de vista econômico. Por isso que não só pela figura desumana que ele representa, mas também do ponto de vista político e econômico eu não concordo com ele, que é o campo das ideias que a gente falou. Vou entrar para as coisas mais pontuais. Só peço, por favor, Alexandre, Rádio Concessão Federal, cuidado com os adjetivos. Rádio é Concessão Federal. Tá. Enfim, tivemos debate, vão ser 2 debates, debate do SBT, Lula falou que não vai, o SBT é considerado um veículo que apoia Bolsonaro. Essa coisa de regra dos debates, ele já tinha falado que ele não tinha ido pelo turno, não vai o segundo. E um debate segundo turno, um candidato só, não é debate, né? Você não tem nenhum contraditório. Mas tivemos o debate da Band no último domingo. E eu escrevi após esse debate, né, na minha impressão, é lógico que assim, você analisar a pesquisa,
É uma coisa fria, é número, é objetivo. A análise de debate é uma coisa subjetiva, ponto. É a minha impressão. Né? Por mais que você tente fazer parâmetros racionais, é só uma impressão pessoal, não é uma análise pessoal. Mas na minha impressão, que parece ser a impressão de todos os demais analistas, é que o Lula, debate vence quem propõe o tema. É como numa luta, onde geralmente vence quem domina o centro do ringue. Na dança é o polo masculino, né? O polo ativo. Ele determina a evolução dos movimentos. Lula propôs os temas no primeiro bloco do debate da Band: educação e saúde. Né? Educação, ele tem muito mais realizações que Bolsonaro, realmente tem, é uma coisa inequívoca. E saúde é a condição da pandemia, né? A condição errática da pandemia. Batendo muito na tecla de 400 mil dos 600 mil mortos brasileiros, mais de 600 mil, teriam morrido desnecessariamente. Enfim, só que o segundo bloco foi um pergunta de jornalistas, né? Onde Bolsonaro não repetiu a besteira do debate da Band no primeiro turno, chamou Vera Magalhães, a quem tinha agredido gratuitamente no debate da Band no primeiro turno, de minha prezada Vera, que prazer revê-la, né? E não se perdeu. E no terceiro bloco, Bolsonaro dominou. Ele propôs o tema, corrupção. Lula, diferente de tudo que foi falado, não devolveu na mesma moeda, não falou dos imóveis, não falou da rachadinha, não falou de Queiroz, não falou do cheque de Michel, não falou de nada. Ficou se defendendo o tempo inteiro, perdeu o controle do tempo. Bolsonaro, ao que parece, desarmou ele um pouco ao botar a mão direita, emblematicamente a mão direita no ombro esquerdo de Lula. Lula afastou. E Lula perdeu o controle do tempo. Bolsonaro teve 7 minutos para falar no final do debate, como se fosse uma live em rede nacional com recorde de audiência no YouTube. Né? Coincidência ou não, essa foi minha impressão, foi que Bolsonaro levou melhor no debate, porque levou melhor no final, de impressão que fica. Coincidência ou não, as pesquisas feitas após o domingo, ou iniciadas no domingo, após o domingo, a gente vai falar na próxima pergunta, passaram a medir uma diferença, uma diminuição da diferença de Lula com Bolsonaro. E tem agora o debate da Globo, que deve ser definitivo, sobretudo em relação aos indecisos, né? Que são muito poucos, mas pode definir a eleição, que vai ser agora na sexta-feira da semana que vem. Como é que vocês viram o debate da Band? Qual a expectativa de vocês para o debate da Globo? Você começou por quem agora? Começou por... Pode ser, agora é o Carlos Alexandre. Alexandre, por favor. Então vamos lá. Como eu não sou radical, eu gosto de deixar bem claro para todo mundo. Uma coisa é o que eu gostaria que fosse, uma coisa é o que eu acho que deve ser do ponto de vista normativo ou prescritivo. Outra coisa é o que é descrever. E aí eu não sou cego. Eu não vi o último debate, porque eu estava chegando de viagem, mas depois fui ver os melhores momentos. E acho também que Bolsonaro levou a melhor, por 2 motivos. O primeiro, porque quem fala por último e dá a última palavra, passa a última impressão, sai ganhando. E segundo, porque realmente o tema da corrupção está sendo muito sensível para o Lula nessa campanha. Né? Como eu disse, eu sou daqueles que tenho prioridades. Né? A questão da educação é uma prioridade. Se houvesse uma exposição clara do desmante que o governo Bolsonaro está fazendo na educação pública, isso seria um aspecto positivo da política de Lula, mas isso eu não vejo ele demonstrar tanto o que é o corte de orçamento das universidades federais e das escolas federais, né, o que vai levar anos e anos e anos de atraso na nossa educação. A questão da condução da pandemia, da saúde, não é apenas o que ele disse, o que ele pensou, mas o atraso no financiamento do que tinha que ser feito, ou seja, essa condução realmente errática da pandemia, e o quanto que o orçamento está sendo comprometido da saúde para anos seguintes, né, com o financiamento da campanha de Bolsonaro por meio do orçamento, inclusive do orçamento secreto. Isso tudo está sendo esquecido, e quando vem o assunto da corrupção, ele
realmente abala as estruturas do Lula, e a gente vê isso nos debates. Ele não está realmente preparado, não tem se mostrado preparado a rebater esse tipo de acusação, tentando jogar dentro do mesmo nível com o Bolsonaro, que, obviamente, existe um gap de descoberta em relação a atos de corrupção que vai vir de um orçamento secreto por aí, para ser descoberto no futuro. Isso aí é fato, desde que a Polícia Federal tem independência para apurar isso. Então, eu acho que o primeiro fator é esse. Realmente o Bolsonaro tem se saído surpreendentemente melhor nas campanhas, nos debates, e isso vai realmente refletir um pouco, alguma coisa vai refletir na escolha, mas eu acho que principalmente por causa disso, porque o Lula ele não tem tido a habilidade adequada para poder debater essa questão da corrupção. Alguns vão dizer, não tem o que debater. Bem, tem, né? Porque a corrupção que aconteceu, por exemplo, tanto no Mensalão quanto no Petrolão, é decorrência do modelo mesmo de presidencialismo de coalizão. Isso vem sendo feito e hoje ganhou um outro nome, que é o orçamento secreto, ou seja, o desvio de verbas, seja do campo do aparelhamento de estatais, seja no campo de financiamento direto para a base de deputados, isso vem acontecendo e continua acontecendo com nomes diferentes, com modelos diferentes. O modelo que a gente tem agora, ele pode ser por dentro da regra nova do orçamento secreto, mas é totalmente sem transparência nenhuma. Entendeu? É um assalto aos cofres públicos e isso não tem sido discutido adequadamente. Né? A mesma coisa com nome diferente, com um pouco mais de estrutura formal, mais inteligente, né? Mais sofisticada. E eu acho que isso tem sido ponto negativo para o Lula. Então, do ponto de vista descritivo, penso sim. Né? Nós vamos falar de projeção de eleição mais um pouco para frente. E eu sou muito com a honestidade intelectual que, graças a Deus, me é peculiar. Concordo com você, Luiz, e o Fábio vai dizer a mesma coisa, que a gente já conversou sobre isso. Depois de ver os melhores momentos, eu acho que o Bolsonaro saiu melhor, sim. Bom, no caso da Alexandre falou, a gente já debateu sobre isso. O Bolsonaro ele foi melhor, de fato. Assim, a análise que o Aloysio fez na coluna foi perfeita, no seu blog foi perfeita para mim, no sentido de que o primeiro bloco foi, de fato, do Lula, que ele conseguiu lhe propor o tema quando ele toca em educação. Acho que o Bolsonaro ele está me surpreendendo por uma frieza na hora de falar, mas ele continua não sendo bom. O que está acontecendo é que o Lula ele ficou demasiadamente nervoso e não soube se adaptar ao modelo americano de se fazer debate, que você tem ali a liberdade de fala e tem um tempo correndo. Ele, quando foi provocado, ele respondia a provocações sem trazer conteúdo, sem trazer respostas, enfim. Então, no meu modo de ver, o Bolsonaro ele perdeu o primeiro bloco porque ele não soube, algumas falas que o caso Alexandre trouxe de educação, concordo, há um fato da educação, mas nós vivemos uma realidade financeira diferente. Eu não sei se o Lula para mim é um retrocesso. Eu não sei se o Lula, se ele entrar, ele vai conseguir retornar tudo que ele está propondo. No meu modo de ver, inclusive, em várias falas dele, ele fala que vai fazer sem dizer como. Ele está cometendo um pouquinho, para mim, de estelionato eleitoral nesse sentido. Então, ele perdeu o primeiro bloco. No segundo bloco, teve um equilíbrio. E o terceiro bloco, o tema dominante ficou no âmbito da corrupção. Como o caso Alexandre falou, isso está atrelado, de fato, ao Lula, sem tirar nem pôr. A gente teve ali o Lula apenas tentando se esquivar no âmbito de tentar falar que ele foi inocentado, trazendo uma inverdade, digamos assim. E aí ele se perdeu. Acho que o toque foi emblemático. Eu na hora, eu observei o toque no ombro e logo depois, ele, de fato, foi dali que ele passou a se descompensar, acho que inteiramente. E isso acho que tem repercussão nas pesquisas, nas intenções de votos. Temos cada vez menos indecisos, mas eu acho que... E a mecânica de voto é quase que impossível, só que nós estamos, as pesquisas mostram isso, nós estamos pelo Photoshop. Eu acho que nós estamos um pouquinho repetindo 2014, a eleição vai ser decidida no final da noite, vai ser decidida por uma diferença muito pequena de votos e esses debates podem fazer a diferença. Eu acredito que o debate da Globo vai fazer uma enorme diferença. Não acredito que o Lula vá cometer os mesmos erros.
Ele deve trazer temas como o Aloysio falou, como o caso Alexandre falou, e aí sim ele pode equilibrar. Mas do jeito que o Bolsonaro está saindo, eu não acho que o Lula tem como se sair vitorioso no próximo debate. Até porque os temas acabam, por mais que ele possa trazer esse que ele não trouxe, acabam sendo os mesmos. E eu não vejo o Lula trazendo uma resposta concreta ao tema corrupção. Eu vi ontem o diálogo feito entre a auxiliadora e Frederico. Frederico falou uma coisa que eu falo. A corrupção, ela mata muito. Eu vi o que aconteceu no Brasil após o Mensalão, mas principalmente depois da Lava Jato. A quantidade de empresas quebrando, até na nossa região, pessoas que perderam emprego, que passaram uma nova realidade de vida. Eu acredito, inclusive, que os números de fome, como dito pelo caso Alexandre, têm duas explicações. Uma, consequência ainda, resquícios do que aconteceu lá atrás, no governo PT. E em outro lugar também, a pandemia. Enfim, quanto ao assunto do debate é isso, a gente vai entrar em questões pontuais. De fato, Bolsonaro foi vencedor e eu acho que ele não vai ser no da Globo. Acho que teremos um equilíbrio no próximo debate. Vamos lá. Pesquisas. As pesquisas estão sendo alvo no Brasil de uma campanha, né? Orquestrada, inclusive no Congresso, que é muito triste, de coação mesmo, né? De coação. Como se pesquisa fosse não um retrato do momento, mas uma predição de futuro. Se fosse isso, era melhor pesquisar o número de Mega Sena, né? Enfim, como é no mundo todo, desde sempre, né? Agora, as pesquisas dessa semana trouxeram alguns dados que realmente devem acender a luz amarela à campanha de Lula. Vou citar as duas mais recentes, né? A mais famosa, que é a Datafolha, divulgada ontem, e a que eu, Aloysio, enquanto analista, mais confio, que é a Quest, também divulgada ontem. O número que... As pessoas, quando vão falar de pesquisa, vão olhar o quê? Intenção de voto. Intenção de voto, rejeição, aí quando tem primeiro turno, projeção do segundo turno. É o que se olha. Né? E raramente está aí o mais importante. Mas vamos lá. Pela Datafolha, impressiona, porque Bolsonaro, pela primeira vez, desde que começou a Datafolha a fazer pesquisas, é a primeira vez que, na margem de erro, dá um empate técnico entre Lula e Bolsonaro. A Datafolha está fazendo pesquisa desde janeiro desse ano. Então, é emblemático. Primeira vez que há um empate técnico. 4 pontos. No limite da margem de erro. Mas é empate técnico. Né? Nos votos válidos, são 52 para Lula e 48. Na Quest, isso já ficou um pouco diferente. A Quest inovou ao trazer o modelo do likely voter, né? que você tenta projetar a abstenção, onde a certeza do ato de voto se soma à intenção de voto pura e simples, né? E no voto válido, pelo likely voter, quer dizer, tentando antecipar a abstenção, deu 53-47, quer dizer, pouca diferença, são 5 pontos, 5 pontos na Quest e 4 pontos na Datafolha. No entanto, quando você vai para outras coisas assim que possam passar mais percebidas, são dados muito, muito alarmantes para a campanha de Lula, porque na Quest, né, coisas análogas assim, como o que você tem mais medo, por exemplo, vai dar 43 continuidade de Bolsonaro e 43% voto do PT. Lula merece voltar a ser presidente? 52 sim, 44 não. Bolsonaro merece o segundo mandato? 49 sim, 48 não. Mas na fatia mais preocupante, ao meu ver, não sei se vocês concordam ou não, é a rejeição. Bolsonaro, no espaço de uma semana, que eu acho que faz pesquisa semanalmente, entre 13 e 19 de outubro, ele reduziu 4 pontos na rejeição.
50 a 46. E Lula cresceu 1. Oscilou 1 ponto, né? Bolsonaro, de fato caiu, né? Porque 4 pontos está fora da margem de erro, e Lula oscilou para cima. 46, 43, o que define o segundo turno é a rejeição. É a rejeição, né? E 46, 43 são 3 pontos, é empate técnico. Eu costumo falar para quem gosta de MMA que é 2 lutadores ficarem parados, um diante do outro, ninguém faz guarda, ninguém finta e vão dar soco na cara do outro. É isso que é a rejeição igual no segundo turno. Saber quem vai cair, quem vai ficar em pé, é acaso. Tudo pode acontecer. E um dado da Datafolha que eu acho que esse também é deveras preocupante para a campanha de Lula, é a fatia específica do Auxílio Brasil, onde espaço de uma semana, não por acaso com empréstimo consignado, através do Auxílio Brasil, para o leitor ser menos, mas sobretudo DIE, que é onde Lula tem sua maior vantagem, Lula caiu 6 pontos, Bolsonaro cresceu 7. Você vê que é quase a mesma coisa, porque segundo turno é isso. Segundo turno, ou vai para um ou vai para outro, né? Como é que vocês veem esse cenário atual pintado por esses retratos que eu dei do dia de ontem dessas 2 pesquisas? Começo agora por Fábio. Bom, vamos lá. A pesquisa, para mim, eu gostaria de começar dizendo algo que eu sou contra a maioria dos bolsonaristas fanáticos que falam que a pesquisa é comprada, a pesquisa tem má intenção. Isso não existe, tá? Sou absolutamente contrário a uma ideia de que há manipulação em pesquisas. Estou falando das sérias. Obviamente que uma ou outra contratada, até mesmo contratada por Bolsonaro, eu não concordo. Que colocava Bolsonaro lá perto de ganhar o primeiro turno. Isso nunca existiu. Então, pesquisa, para mim, as sérias, elas não são manipuladas. Mas a gente tem que observar que desde 2018 há, de fato, um erro metodológico nas pesquisas. Eu vou além. Talvez em 2016, algumas pesquisas municipais feitas, já começou ali a ter alguma... a gente podia visualizar alguns erros claros que, no resultado das urnas, mostraram a diferença. E eu não estou falando de vários municípios, e aí eu vou para os estados, e aí eu venho para citar alguns erros que me chamaram muito a atenção nessas eleições, de governador, de senador, erros muito grosseiros em pesquisa de senador. Enfim, então há claramente para mim um erro metodológico que eu acredito que os institutos de pesquisa estão tentando tentando equacionar esse erro de metodologia. O filtro do Like e Vota é talvez uma das coisas assim, interessantes, não só para segundo turno. A partir, talvez, da próxima eleição, a gente tenha alguma forma de mensurar isso no primeiro turno. Mas existe um velho ditado, que eu lá atrás, quando entrei na política, eu ouvi muito, que pesquisa não sobe prédio. Pesquisa não sobe prédio. Quando a gente ouve isso, a gente fazendo justamente essa análise demográfica de quem é que está no prédio, de quem são as pessoas que não descem às ruas para ser ouvidas, a gente pode dizer que, de fato, nós temos talvez uma prevalência daquele voto mais conservador, mais liberal. E aí a gente pode falar que esse voto hoje pende para o Bolsonaro. Então, o erro, tanto é que a pesquisa acertou o percentual do Lula. Ela errou do Bolsonaro, mas ela acertou o percentual do Lula. É importante isso. Só que agora, no segundo turno, quando a gente erra para um lado, a gente também está falando de acertar para o outro. Como eu falei, se agora errar o do Bolsonaro, está tirando o Lula. Enfim, isso é muito importante. Só para finalizar, que o tempo de fato é curto, concordo com todas as suas ponderações, Luiz, da preocupação que o Lula tem que ter. Inclusive, fazendo um destaque, 2018, eu já tinha feito essa análise, o Bolsonaro, para o segundo turno, nas vésperas da eleição, pela Datafolha, tinha 44% ou 45% de eleição. Então, ele está se assemelhando a 2018, quando mesmo assim ele conseguiu 55% dos votos válidos. Entendeu? Então, assim, só um destaque final para ser feito, mas eu concordo com suas colocações. Não acho que o erro é de metodologia, e eu acho que elas estão demonstrando que é o cenário. Vai ser no Photoshop. Está muito equilibrado. Alexandre?
Vamos lá, assim como o Fábio, eu também não acredito em má-fé, em fraude de pesquisas, as pesquisas, né, que a gente conhece, que são sérias, não aquelas pesquisas encomendadas, né, para poder induzir o eleitor. Agora, na ciência política, na análise política, a gente costuma dizer que se você quer respostas erradas, faça as perguntas erradas, né? E eu acho que as pesquisas elas não estão com método atualizado para fazer as perguntas certas e ter as respostas certas. Eu falava em rodas de não radicais que era, para mim, a tendência era Bolsonaro não ganhar a eleição no primeiro turno, mas ficar à frente no primeiro turno, não obstante as pesquisas. Eu achava que as pesquisas tinham batido o voto do Lula no teto e que o número de indecisos em um país ultraconservador, nós somos muito conservadores, a ascensão do bolsonarismo nos revela o quanto somos conservadores. E tem os conservadores mais radicais, tá? Que votam no Bolsonaro, e tem aquele eleitor que é conservador, naturalmente conservador, e que, na dúvida, vai votar naquele que representa essa ala conservadora. Eu acho que o Brasil é isso, né? É majoritariamente cristão e conservador, ainda que discorde de muitas coisas do ponto de vista do comportamento do Bolsonaro, vai escolher aquele que representa melhor os seus valores individuais, morais, que é aquele conservadorismo, não o conservadorismo clássico inglês, mas conservadorismo de costumes mesmo e a perspectiva cristã. Então eu sempre achava que aquele número de indecisos ia muito mais pro lado do Bolsonaro do que pro Lula, só que também a gente teve muita abstenção. O segundo turno eu acho que vai reduzir o número de abstenções, até porque o transporte público está liberado, então muita gente vai ter acesso. E acredito que, como a Luísa falou, eu acredito da tendência é de Bolsonaro vencer a eleição no segundo turno, os números estão demonstrando isso. Agora, por outro lado, a rejeição está reduzindo em função do Bolsa Família, do crédito consignado. Em qualquer município desse aí, esse tipo de trabalho com dinheiro público gerava impugnação de chapa, ou gerava até perda do mandato por abuso do poder econômico. Só que no ponto de vista macro, federal, isso se dilui. Se confunde muito. O Fábio falou, a fome é um problema da pandemia. Eu não acho, Fábio. Eu acho que é escolha de política econômica. Durante a pandemia teve Bolsa Família. Por que, então, as pessoas ainda continuarem com um número tão grande na linha da pobreza? Ou seja, eu penso que com o avanço da política de assistencial do Bolsonaro, claro que o resultado imediato. Agora, você não viu ele ter essa ênfase durante a pandemia quando mais precisavam. Não teve. O valor que ele colocou foi ínfimo, foi o Congresso que subiu o Bolsa Família durante a pandemia. E no ano de eleição é a grande bandeira dele, ainda critica Lula porque o dele era menor. É óbvio que tem objetivo eleitoral, e em qualquer município pequeno isso aí dava impugnação de chapa, perda de mandato por abuso do poder econômico. No federal não vai dar, porque isso se dilui dentro de uma política mais ampla de assistência ao pobre, de assistência a quem está precisando, e aí fica difícil você, dentro desse modelo macro, de você chegar a ter esse tipo de impugnação. Mas eu acho que o resultado desse acréscimo de política assistencialista vai ser, obviamente, não só atrair voto de alguns indecisos ou outros, como também até virar voto, tá, Luiz? Até como poder virar voto. Eu acho que o Lula não tem mais atrativos para adquirir novos votos. Eu acho que o Lula bateu no teto. E o Bolsonaro, principalmente por estar com a máquina na mão e tá conduzindo bem a tua postura, está se segurando demais, né, na sua postura durante a eleição. A tendência dele é a aquisição dos votos que estão soltos por aí. Por isso que eu também acredito nos números de redução da rejeição, do Lula batendo num teto e do Bolsonaro conseguindo aí pegar esses votos que estão soltos e até inverter, né? Ainda antes da eleição, inverter alguma pesquisa, vamos ver como é que serão os debates, mas alguma pesquisa séria já aparecer antes da eleição com esse número invertido. Mas também concordo que vai ser estilo Dilma, Aécio, vai ser por pouca diferença, mas infelizmente, para aquilo que eu acho que deve ser para o país, a tendência é a vitória de Bolsonaro, e as pesquisas estão mostrando isso, esse avanço. Sai um pouco. A gente fez esse debate aqui por enquanto com
como poderia fazer qualquer dois outros cidadãos, né? Não entrou em especificidade da área de vocês. Queria fazer pelo menos uma pergunta que fosse específica. Essa coisa, dessa proposta, que ele propôs, o Bolsonaro propôs, Mourão endossou, em entrevista à Globo News, Ricardo Barros endossou, falou em enquadrar o judiciário, também na entrevista à Globo News, ao vivo, teve com mais de 100 processos nas costas que enquadrar o judiciário, né? Há que se falar, Ricardo Barros foi aliado de Fernando Henrique, Ricardo Barros foi aliado de Dilma, foi aliado de Lula, de Dilma, de Temer e de Bolsonaro, de todos esses governos. Mas literalmente o que se diz para eu é o poste orinando do cachorro, né? Ricardo Barros falar em enquadrar o judiciário é uma inversão completa de qualquer valor e qualquer democracia. Mas, enfim, Bolsonaro falou isso, depois disse que não disse e tal. Um próprio debate foi perguntado por isso por Vera Magalhães, e disse que era assunto posto, era assunto que não ia retomar, porque realmente dificulta ele chegar ao voto desses indecisos, sobretudo de classe média, né? Tomador de opinião, classe média alta. Ele recuou, mas exatamente o mesmo roteiro que foi adotado por Hugo Chávez na Venezuela, aumentar o número de ministros para controlar o Supremo. Se você determina o que é constitucional e o que não é, você faz o que você quiser. Você vira rei, você não é mais presidente, você é imperador. Né? E eu estou falando de um regime de esquerda na Venezuela, e vou falar de direita, Viktor Orbán na Hungria, o que faz hoje que a Hungria seja um pária dentro da União Europeia, né? É um pária. Vocês como juristas, como é que... E outra coisa, para ficar no exemplo brasileiro, foi o que Castelo Branco fez assim que assumiu o 64 para poder fazer o que queria fazer, né? Após a deposição de Jango, né? Então temos um modelo de esquerda, vizinho, que é a Venezuela, um modelo de direita, recente, que é a Hungria, e um modelo histórico no Brasil em 64. O que vocês acham disso? E há que se lembrar também, existe uma PEC tramitando no Congresso, que não é falado, a César o que é de César, foi proposta por dona Luísa Erundina, deputada federal de São Paulo, reeleita em 2022, aliada do então governo Dilma, PEC de 2013. Então, a César o que é de César. Isso está tanto na esquerda quanto na direita. O que vocês acham? Começo agora por Alexandre, né? Alexandre. Bem, como minha pesquisa de mestrado, minha dissertação de mestrado e o meu primeiro livro tem um capítulo só sobre isso, eu poderia falar sobre isso com vocês durante o dia inteiro. Tá? Vou tentar ser o mais sucinto possível. Não existe um modelo prévio de quantos ministros uma corte deve ter. Uma corte extraordinária, como a corte indiana, a corte constitucional indiana, tem 32 ministros, 32 juízes. A alemã tem 15. Né? Os Estados Unidos tem 9. Não existe um número prévio. Iniciativas do chamado packing the court, empacotar a corte, que é aumentar o número de ministros para poder colocar, no primeiro momento, aliados seus e avançar na política. Ameaça desse tipo, Luiz, não é exclusividade de regimes autoritários. O Franklin Delano Roosevelt, na década de 30, sofreu derrotas da chamada Old Court, da corte velha, a corte norte-americana, na década de 30, era a mesma composição da virada quase do século. Então era uma corte conservadora que defendia o laissez-faire, o liberalismo econômico extremo. E o Roosevelt precisava enfrentar, né, a Grande Depressão com o New Deal, e tudo era julgado inconstitucional. Ele foi para o Congresso e falou: vou aumentar o número de ministros da corte para 15, porque a corte está trabalhando pouco, a gente precisa dar mais eficiência. Todo mundo entendeu o que ele estava querendo fazer. Tá? O Congresso não concordou, não teve apoio popular, mas os ministros da Suprema Corte temeram, e houve a mudança de um voto, né? O famoso voto que mudou o cenário. Né? E com a mudança de um voto, quem estava perdendo por um voto, passou a aprovar as medidas do New Deal, e ele conseguiu finalmente tirar os Estados Unidos da Grande Depressão. No Brasil, quem fez isso? Vargas e, como você disse, Castelo Branco. Mas fez para quê? Para excluir os ministros que eles não queriam. Primeiramente, eles aposentaram compulsoriamente ministros que davam decisões contrárias a eles, aumentaram o número de ministros da Suprema Corte e povoaram a Suprema Corte com juízes conservadores. Governaram sozinhos, imperadores, como você disse. Eu acho que
não há um erro intrínseco de aumentar o número da corte, por exemplo, com a proposta de melhorar a eficiência da corte. O Supremo Tribunal Federal é uma corte ineficiente, porque julga demais e julga mal, às vezes, por falta de tempo. Se o motivo é aumentar o número de ministros para poder ter melhor eficiência, beleza, mas esse não é o contexto. Não é o contexto de Bolsonaro. O contexto de Bolsonaro é o mesmo contexto de Vargas, é o mesmo contexto da ditadura militar, só que é um autoritarismo dentro das regras do jogo, né? O que a gente tem chamado hoje, estamos chamando hoje na doutrina constitucional de constitucionalismo hardball, jogo duro constitucional, dentro das regras do jogo, mas a partir de uma maioria cooptada, você fazer regras antidemocráticas dentro das regras democráticas, se vocês não entenderam. Ou seja, empacotar a corte para avançar tudo o que ele quer e não para melhorar a eficiência. Isso está aí para quem quiser ver. Eu acho que a gente tem que discutir o TSE, o que o TSE tem feito, mas volto a dizer, o problema todo é o contexto de populismo autoritário de Bolsonaro para poder tentar colocar um judiciário de joelhos para ele. Esse é o problema. Agora, tecnicamente, aumentar ou diminuir, não existe um número prévio, tá? E às vezes até aumentar para melhorar a eficiência é uma boa medida. Volto a dizer, o problema é o contexto. Fábio? Carlos Alexandre é professor nessa área, já li inclusive o trabalho dele, então nesse contexto ele abrilhanta muito com conhecimento. Vou começar divergindo, só dizendo um ponto. O Bolsonaro, ele é aquela figura, como é que eu vou dizer, muito caracterizada, é um cara que às vezes fala e o que ele fala não deve ser levado a sério. Eu, sinceramente, é um ponto de vista meu, eu não acredito, por mais que ele tenha falado, eu confirmo o que ele falou, eu não acredito que ele leve isso adiante. Ele tem, de fato, um grande entrave, que é o STF, e aí vem uma crítica pessoal minha, como o Carlos falou, o STF ele julga muito. A gente tem hoje um grande número de processos que chegam ao STF, não deveriam, e aí quando vai se julga errado, e aí nós estamos com vários problemas de decisões em que o STF está cada vez mais sendo ativo. O STF, isso está irradiando para o TSE, para o STJ, para o nosso Superior do Trabalho, um ativismo judicial muito grande, como não deveria ser. E é isso que me leva a crer que esteja incomodando o Bolsonaro, mas não só o Bolsonaro. Várias alas, como lá atrás, inclusive, já incomodou ao próprio PT. Também já incomodou o PT. Então, assim, eu concordo que, do jeito que se fala para controlar o judiciário, não se deve ter essa intervenção de aumento de ministros do STF. Agora, vem um ponto aqui, para mim, principal. A indicação pelo presidente da República dos ministros do STF atraem justamente problemas como esse. Tanto é que o PT esteve lá foram 16 anos, né? Foram 16 anos que o PT chegou a estar 14, porque Dilma não completou os últimos 2 anos. 14 anos que o PT esteve lá, indicando a maioria, e foi justamente essa maioria que votou a favor de Lula para não absolvê-lo, para anular os processos em que ele foi condenado em primeira, segunda e terceira instância. Mas condenou ele no mensalão. Isso não, Fábio. Isso não. Nenhum governo foi mais republicano na indicação dos ministros da Suprema Corte do que o PT. Nenhum. Governou do cristão, nomeou do cristão radical ao esquerda velho. Pode ter certeza disso. Isso não. Eu não estou nem entrando nesse detalhe, não, Cadê? Não estou entrando no detalhe de quem ele indicou, só estou comentando que foram os mesmos votos que levaram a ele. Agora, quando a gente fala de condenação, estava muito claro ali. Quem ganhou a questão da absolvição, os principais votos, foi Celso de Mello, indicado por Sarney, Marco Aurélio, indicado pelo Collor, e Gilmar Mendes, indicado por Fernando Henrique. A ala indicada pelo PT votou contra. Barroso, Fachin, Carmen Lúcia. É o contrário. Toffoli, advogado do PT. Ele votou. Toffoli foi advogado-geral da União antes de ser indicado. É um dos melhores ministros dentro da média ali. Mas foi o único. Mas ele já defendia não prender após a segunda instância, antes de ter o problema da crise política. Esse é um ponto. Nós entramos num cenário de hipercrise política que levou a esses votos que foram criticados.
Mas o debate sobre prender ou não a segunda instância existia antes. Ele ganhou saliência política com esse ponto. E ele já tinha essa tradição de votar assim. Assim como o Gilmar, assim como o Marco. Eu não estou indo nem pelo lado da prisão, beleza. Eu estou falando pela anulação das condenações. Enfim, voltando aqui a esse ponto, eu acho que é uma crítica, sim, à indicação dos presidentes. A gente só está falando agora sobre essa possibilidade do Bolsonaro controlar o STF, querer controlar, porque a metodologia, para mim, é incorreta. A metodologia, para mim, quando, por exemplo, quando a gente fala do Mensalão, o Mensalão não condenou o Lula, condenou as pessoas vinculadas a ele. Quando ele entrou para condenar o Lula, os votos dele acabaram sendo favoráveis. Enfim, só para terminar nesse ponto, eu acho que o Bolsonaro ele fala mais do que faz. Esse é um dos pontos que eu acho que ele não faria. Entendo que o Brasil precisa, sim, de mais ministros, porque eu acho que é muito... A não ser que mude as regras constitucionais dos recursos ordinários, dos casos que chegam à Suprema Corte, mas, porque o STF ele é ineficiente, muito claramente, mas para isso, se de fato for para controlar o judiciário, eu mesmo votando em Bolsonaro, sou absolutamente contra. Tá bom, só fazer um acréscimo. Só para registrar. Pode fazer um acréscimo técnico? Pode. Assim, pode ter sido que vai enriquecer o debate. Esse modelo de indicação do presidente não existe só no Brasil, mas o mais conhecido de todos é nos Estados Unidos. E ele não resolve sozinho, é a separação de poderes. O Judiciário, a Suprema Corte, tem a indicação do presidente e a aprovação ou não do Senado. Então, os dois poderes participam. Lá nos Estados Unidos, mas foram vários os casos em que o Senado reprovou a indicação do presidente, entendendo que, principalmente porque tinha indicado alguém muito radical, foi o caso do Robert Bork, que é histórico lá. O Senado sempre buscou alguém mais no centro do que radicais. No Brasil, por causa do modelo político que nós temos, partidário, em que esses senadores não aprovam ou deixam de aprovar ministro pelas suas ideias, mas pelas alianças que o presidente faz. Então, na verdade, o problema nosso não é do modelo de indicação rachada entre presidente e Senado, mas da própria formação do Senado, que leva a esse tipo de problema e vários outros. Na Alemanha, a indicação é dividida entre 3. Presidência, Congresso e a OAB de lá. Israel é um modelo parecido. Quer dizer, tem vários desenhos de indicação e todos eles, não há uma grande discussão em torno de se ele é ruim, por quê? Porque é sempre dividido. O nosso problema não tem funcionado ultimamente, e isso é importante, só se passou a prestar atenção nesse modelo em indicação de ministro pós-mensalão. Antes isso não era uma preocupação. Tanto que até médico já foi admitido como ministro do Supremo, Barata Ribeiro, por exemplo. Né? Então, assim, isso nunca virou uma preocupação. Foi dentro do cenário pós-mensalão que a gente passou a viver a hipercrise política, Dilma, Temer, Bolsonaro, que isso passou a ser uma preocupação, passaram a criticar isso. Agora, veja, eu volto a dizer para você, Joaquim Barbosa foi o algoz do Lula no mensalão. Do Lula, sim, porque prejudicou, arranhou a imagem dele, que foi durante o governo dele. Joaquim Barbosa foi indicado pelo Lula. Ele foi denunciado pelo PGR, que ele indicou. Assim, depende muito da postura do ministro. Ele nomeou Menezes Direito, que era um cristão conservador radical. Ele nomeou Ares Brito, que é um liberal igualitário, constitucionalista, mas que já tinha largado o PT com várias críticas ao PT. Carmen Lúcia, foi muito eclético. Dá pena cortar esse papo bom aí, cara. Já o Bolsonaro, você pode ver, eu vou nomear um evangélico radical e nomeou. Nomeou o Castro Nunes, o Nunes Castro, que até hoje paralisa tudo que é votação que vai contra o Bolsonaro. Enquanto os ministros indicados pelo PT não faziam isso. Quem usava a pauta contra o governo PT, paralisar a pauta, pedir voto visto e ficar 3, 4 anos no processo, era o Gilmar, indicado pelo FHC. Então não há uma correlação direta histórica, não há uma correlação direta de favorecer questão partidária. Nunca houve. Nos Estados Unidos o que há é ideologia. É óbvio que o presidente dos Estados Unidos, e eu volto a dizer para vocês, vira até estelionato eleitoral. Eu não acho errado o Bolsonaro, se durante a campanha disse que vai nomear um juiz conservador, nomear um juiz conservador. Ele prometeu isso, faz parte da campanha dele. Tá? Eu não vejo grandes problemas nisso. Nos Estados Unidos é assim. Quem tem que fazer o papel moderador de buscar evitar radicais
indicados pelo presidente a entrar, é o Senado que não cumpre o papel dele. Exatamente, é o que eu acho. Desde do que nós temos, de fato, pelo modelo que nós temos, pelo que acontece no Senado, a gente teria que buscar outro modelo. Mas, enfim, de fato, não sei qual seria o modelo correto, mas eu só quero dizer, a gente não estaria discutindo isso se o modelo fosse diferente. É só uma pontuação a fazer. Depende do presidencialismo de coalizão. Deixa eu pedir aos dois, são 9h03. O tema é para mais um programa inteiro, né? Mas infelizmente nossa hora é avançada e pela pauta do programa e o cronograma nosso, a dinâmica desse bate-papo, agora o Aloysio chama vocês para fazer uma pergunta entre si, não é, Aloysio? Tá certo. Não, pode você, Nogueira, pode você que fez a moderação. Se deixar... Rapaz... Carlos Alexandre, Fabão vai falar 7 minutos no final, sozinho, igual o Bolsonaro, hein? Você podia... E lista no ombro. Não, e se você falasse sobre religião e tal, essa coisa, o tempo seria 3 minutos, daria. Mas mexeu na pauta aí, né, do Supremo. Mas eu entendo que Carlos Alexandre tem essa paixão, esse conhecimento constitucional, né, não só do Brasil, como do mundo escreve sobre isso, pesquisa, né? Bom, teve lá numa corte suprema, né? Eu entendo a paixão e o conhecimento, mas realmente é uma questão de tempo. E sim, concordo com ele, isso dá um programa à parte. Dá sim. Bom, 9h04 então, uma pergunta de Fábio para Alexandre e uma pergunta de Alexandre para o Fábio. Fábio, por favor. Bom, eu fiquei pensando em rascunhando qual pergunta que eu faria para confesso para vocês. No sentido de tentar entender ali o posicionamento dele, eu entendo. Quando ele fala que ele não é radical, eu discordo um pouco. Vide as publicações dele no Instagram, que ocorrem desde lá dos primeiros meses de Bolsonaro. Eu tenho mais publicação contra Bolsonaro do que do Botafogo. Isso Então, fiquei querendo saber qual pergunta eu faria para ele. Mas eu vou ser bem sucinto, porque o Carlos Alexandre até foi um tema de hoje de manhã num grupo que nós temos do Botafogo. O Carlos Alexandre, ele viveu um cenário de STF, ele tem um entendimento muito bom sobre isso. Eu respeito as opiniões dele quanto à pessoa Bolsonaro, mas eu queria um pouco que ele talvez respondesse quais os motivos que levam hoje o ministro Marco Aurélio a declarar o voto em Bolsonaro e nunca em Lula. Na verdade, ele me mostrou que o posicionamento dele seria que o voto dele é anti-Lula, não seria muito a favor do Bolsonaro. Então, o que o ministro Marco Aurélio teria enxergado que o Carlos Alexandre não enxergou a favor ou contra Lula e Bolsonaro? Isso é uma pergunta do ponto de vista pessoal difícil para eu responder, porque eu teria que levantar uma suspeita contra uma pessoa que eu gosto muito. O que eu posso dizer para você, depois eu vou falar um negócio do radicalismo, posso dizer para você que eu já não assessor, eu almocei na casa do ministro Marco Aurélio como convidado, já não assessor, uma vez que eu fui a Brasília, antes da eleição, e ele declarou que não votaria em Bolsonaro na primeira eleição em 2018. Não votaria. Ele costuma dizer que Bolsonaro fez coisas boas durante os 4 anos de gestão, e por isso ele mudou o voto dele. Bem, então ele viu, o que você vai me dizer, o que ele viu que eu não vi? Ele viu, vou sair pela tangente, ele viu coisas boas durante 4 anos, onde eu só vi coisas ruins. Pelo que eu conheço das prioridades dele, né, talvez tenha sido no campo no campo da economia, de menor intervenção estatal, menor cumprimento com o chapéu alheio e mais liberdade econômica para as empresas. Por outro lado, fica uma desconfiança dele ter visto coisas boas de um governo que, na minha opinião, não favoreceu o direito dos trabalhadores, em detrimento, né, daquilo que ele sempre defendeu como ministro, ex-ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que sempre foi a proteção máxima dos trabalhadores. Agora, veja, o ministro Marco Aurélio tem uma personalidade muito forte de ir muito contra, sempre do contra aos colegas dele. Houve uma mobilização dos ex-colegas dele,
em torno, né, dos ex-ministros, todos eles votando, de repente ele, para ser do contra, tenha admitido. Mas devo dizer para você, foi uma mudança de pensamento dele, porque em 2018 ele confessou, não só para mim, para outro ex-assessor que a gente estava almoçando junto com ele na casa dele, que ele não votaria. Deve ter visto alguma coisa boa durante os 4 anos. E quando eu falo que eu não sou radical, porque eu não sou radical a favor de Lula. É nesse sentido. Se for só para ver isoladamente se eu sou a favor ou contra Bolsonaro, eu sou um radical. Realmente me considero um radical contra Bolsonaro, principalmente por causa aquilo que eu falei sobre a pessoa dele, o ser humano dele. Ele é tudo aquilo que eu reprovo na minha vida como ser humano. E por essa razão eu tenho essa aversão muito grande a ele. Mas eu não sou um radical. Eu sempre fui eleitor do PSDB, na realidade. Eu não era um eleitor do PT. E não votei na Dilma porque queria alternância de poder. E hoje, realmente, eu queria uma alternância entre Lula e Bolsonaro. Meu voto na eleição passada mostrou isso. Mas nessa eleição, para tirar Bolsonaro, eu, inclusive, votei em Lula no primeiro turno, tentando dar o voto útil. Eu que faço a pergunta. Eu, na verdade, não preparei pergunta nenhuma. Mas, assim, o que me parece, acho que dentro do ponto de vista democrático, Fábio, eu acho que eu tenho que ter... Eu tenho total aceitação, eu tenho total, absoluta tolerância. Travou aqui. Oi? Travou aqui, se você puder voltar ao início. Tá. É porque teve uma queda de energia aqui na nossa região. Isso, aí eu tirei do Wi-Fi. Vamos lá. Seja qual for a escolha, eu tenho mais absoluto respeito e tolerância com o voto de qualquer um, porque eu vivo no regime democrático, eu tenho que escolher o bom do regime democrático e a grande virtude epistêmica de qualquer regime democrático. O som, Alexandre, o som. E a mão bateu sem querer. Quer dizer o seguinte, a grande virtude epistêmica da democracia não é você tolerar o que é bom, o que é bonito, o que é certo. É você ter a consciência que você tem que tolerar até o que é estúpido. Não estou dizendo que votar em Bolsonaro é estupidez. Para muitos não é. Mas estou querendo dizer que a virtude epistêmica da democracia é isso. Então, portanto, eu respeito e tolero qualquer voto. Só que, não sei se você concorda comigo, é isso que eu queria te ouvir. Só não dá para respeitar nem tolerar aqueles que defendem Bolsonaro em qualquer hipótese, sob quaisquer circunstâncias e em relação a quaisquer coisas. Não reconhecer erros crassos, erros absurdos de Bolsonaro, tanto no que ele fala quanto no que ele fez, principalmente durante a pandemia, para mim é uma patologia. Eu vejo como uma patologia, certo? Me parece ser aquele resquício de muito preconceito com momentos que vivemos em que uma elite trabalhadora subiu ao poder e buscou governar para os mais pobres. A declaração a declaração padrão é a declaração do nosso ministro da Economia, dizer que história é essa de empregada ir para a Disney? Que história é essa? A empregada não tem direito de ir para a Disney. O direito da empregada é trabalhar em casa e pegar elevador de serviço e dormir em quarto de 2x2. Esse é o Brasil conservador. E esse é o Brasil que saiu do armário, o esqueleto saiu do armário, e é aquele que defende Bolsonaro em quaisquer circunstâncias. Volto a dizer, não precisa ser um radical conservador para votar em Bolsonaro, basta ser anti-Lula. Beleza, eu tolero, eu respeito. Agora, não enxergar qualquer defeito, não debater os erros e dizer que é correto tudo que ele fez, para mim, é uma patologia do brasileiro, que é a mesma patologia que mantém elevador de serviço, é aquela mesma história, Luiz, que mandava de dia entrar pela porta de serviço, é aquela que não admite a empregada pegar o elevador principal, é aquela que acha, é o arquiteto que faz prédio com quartinho de empregada de 2x2, tipo senzala. Esse é o modelo ainda vigente na sociedade brasileira de boa parcela conservadora, que além de tudo é cafona acima de tudo. Mas que não só defende a ascensão de Bolsonaro, como defende a figura humana dele, política, sob quaisquer circunstâncias. Esse é o desabafo que eu queria ouvir de você. Então ficou mais em tom de desabafo, né, do que a pergunta.
Bom, basicamente, assim, o que eu posso falar, eu não sou essa pessoa, você sabe muito bem disso. Eu condeno extremamente as pessoas que radicalizam e são, inclusive, chamados de bolsominions ou de gado. Mas há uma crítica de outro lado também, só fazendo uma parte, eu sei também que você não faz isso, mas eu vejo muitas pessoas falando, quem vota no Bolsonaro é gado, quem vota no Bolsonaro é bolsonarista, bolsominion. Então eu acho isso, nós chegamos a um ponto de radicalismo extremo dos dois lados, e aí é um ponto que eu também me utilizo para falar, que também tem um lado do petista. Aquele cara que defende o PT dizendo, o Lula é santo, o Lula só fez para os pobres, o Lula só fez para os trabalhadores, que o Lula ele não roubou, a história do triplex é mentira, a história do sítio de Atibaia é mentira, o mensalão ele não teve nada a ver com isso. Então, assim, temos radicalismo dos dois lados, isso para mim é um fato inegável. Tem algumas discordâncias, e aí é o que eu falo. Para mim, o retorno do PT e do Lula é um retrocesso enorme à nossa sociedade. Quando a gente fala, por exemplo, de direitos dos trabalhadores, você citou o Marco Aurélio, o Lula esteve lá, o PT esteve lá por 14 anos e não fez uma reforma trabalhista que deveria ter sido feita, que poderia beneficiar os trabalhadores, ele nunca fez, ele nunca teve a coragem de fazer. Deixou para o Temer fazer e quando o Temer fez, ele fez de uma forma flexível. Aí começa a ver as minhas preocupações com o que o Lula vai fazer quando ele fala, e é plano de governo dele, anular a reforma trabalhista. Como que você anula um negócio que foi para frente? E aí vem o meu campo de estudo. Se a gente observar a Europa, a legislação trabalhista europeia, principalmente Portugal, uma das mais avançadas do mundo, são todas caminham no sentido de aprimoração. Como que você vai retornar? A nossa reforma trabalhista ela já foi atrasada. Não foi uma reforma trabalhista de vanguarda. A gente já está atrasado no tempo. Então, por que quando o Lula voltar, ele vai retomar também a política intervencionista na Petrobras, sobre aquele velho discurso de que a Petrobras é para os brasileiros. Então, assim, algumas coisas que de fala dele, de retrocesso, me preocupam demais. O tema corrupção, tudo bem, daqui a alguns anos nós vamos encontrar corrupção no governo Bolsonaro, principalmente de acordo com o orçamento secreto, mas não foi ainda deliberadamente encontrado. Temos caso, tem questão de rachadinha, que tem que ser finalizado e punido. Tem a questão da compra com dinheiro vivo dos imóveis, que tem sim que ser explicado, investigado. Só que hoje, dentro de um contexto de comparação, eu entendo que o Lula, se você coloca o Bolsonaro como perverso, uma figura humana ruim, o Lula também é. O Lula, para mim, é o grande inventor das fake news, quando ele deliberadamente fala que ele inventava números. E ele continua fazendo isso agora. Então, para mim, é um retrocesso muito grande. Sou, sim, como você falou, contra diversas falas, modo de agir do Bolsonaro. Sou contra algumas coisas que ele fez na pandemia, as falas dele anti-vacina, mas ele comprou as vacinas, ele acabou fornecendo as vacinas. Sou contra a fala dele, eu participei disso aqui. Não use máscara, hidroxicloroquina, sou absolutamente contra isso. Eu sou contra alguns modelos dele de economia, enfrentamento à questão ambiental, sou contra. Só que hoje, colocando na balança entre os dois, eu não me coloco como bolsonarista, mas eu acho que, para mim, o Lula ele é uma figura humana desprezível e seria um grande retrocesso nós voltarmos a uma era que... E quando eu até falei da fome, eu falei que era uma parte da pandemia, mas eu falo que é resquício do governo PT. Para mim, a gente estaria retrocedendo a todos os avanços conquistados de Temer para cá, com minhas ressalvas. Repito, com minhas ressalvas. Olha, 9h16 programa para série de Netflix com vocês dois. Com certeza, de altíssimo nível, de muito boa produtividade. Eu quero acreditar que o ouvinte tenha aproveitado aí o máximo, sugado essas informações, sobretudo esse debate, mesmo que mais fervoroso, mesmo que mais sustentado pelo conhecimento de vocês, mas sem nenhum momento ofensa, sem xingamento, sem nenhuma forma de agressão de palavra ou qualquer coisa que seja nesse campo. Quero agradecer muito aos dois, agradecer demais. Vou deixar daqui a pouco, Luiz, se você quiser naturalmente acrescentar algo mais aí. Já são 9h17.
Agradeço a você, meu caro Fábio. Comecei com o doutor Carlos, deixa eu fechar com você. Obrigado pela sua presença, pela sua contribuição aqui. Foi bom demais a gente poder contar com você nessa manhã. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Assim, não tinha como ser diferente do Carlos Alexandre, além de tudo, um amigo, mas além de amigo, eu sou um grande admirador dele. Ele faz no aspecto meu aqui do direito acadêmico, sou assim, entusiasta de todas as coisas que ele faz. Eu entendo o voto dele, assim como acredito que ele entenda o meu, não teria como ser diferente. E parabenizar a Folha que esses diálogos, de uma forma ponderada, respeitosa, são muito importantes à construção da nossa sociedade. Está provado que é possível sim dialogar, discutir política nesses tempos de polarização. Doutor Carlos Alexandre, muito obrigado, bom dia para o senhor, sempre renovado prazer de tê-lo aqui nessa bancada. Eu que agradeço. Nós temos que ser honestos com a audiência. Quando eu e falamos que somos amigos, não é só para poder cordializar, nós somos amigos mesmo, de viajar o mundo atrás do Botafogo, de tudo que é bar, de frequentar a casa do outro. Não, quando tinha Libertadores, né? Dizemos, sim. Vai voltar a ter. Entendeu? Vai voltar, calma. É o Mundial ali na Vontade da Pátria. Somos parceiros na advocacia, o pai dele é parceiro. O que eu tenho tempo de advocacia, eu tenho tempo de parceria com eles. E essa amizade não teve nenhum tipo de ruído, apesar de votarmos em pessoas diferentes, mas somos, é o que a gente falou, nós estamos mais não estamos em nenhum polo radical. Eu agradeço a iniciativa de vocês. Eu acho que antes das eleições, Aloysio e Cláudio, botem na pauta aí discutir TSE e combate à fake news. Eu acho que é um tema muito relevante que não deu tempo hoje. Tá as últimas decisões. Tema assédio eleitoral. Isso, assédio eleitoral, né? Recentemente. A questão religiosa também. Tem muita coisa para falar. Recentemente houve um mal-entendido com um querido amigo nosso. Mas que é aquela história, um advogado diria, não arrisque isso aí, porque pode dar problema, esse é o ponto, né? Eu falei isso, não arrisque. Não arrisque, quer dizer, a gente conhece a pessoa, a gente diz que não é pela pessoa que ele é. É aquela velha história da mulher do César, não adianta ser honesta, tem que parecer honesta. Quer dizer, quando você arrisca alguma coisa com coincidências, hoje nesse mundo polarizado, a coisa fica complicada. Eu acho que isso tem que ser discutido, até porque tem denúncia atrás de denúncia de assédio no ambiente do trabalho, somente rural, em torno disso. E o que podem parecer abusos do TSE aí, existe uma discussão mundial. Eu estou com um livro aqui, ó, que eu ia mostrar, discutir com vocês. Isso aqui é um livro base para dizer isso, como que a política mudou na era digital. E a descoberta, né? A afirmação hoje que dentro do populismo autoritário a prioridade é combater fake news. E eu acho que isso está direcionando o TSE a cometer alguns excessos. Eu acho que isso é pauta para a gente discutir. Obrigado, Aloysio. Obrigado, Cláudio, mais uma vez pela oportunidade. Muito feliz de estar aqui. Fábio, um grande abraço. Foi bom demais. Valeu. Aloysio Abreu Barbosa. Para você, realmente, a coisa do assédio, sobretudo do assédio eleitoral, né, que se confunde com o trabalhista, é um tema muito preocupante. Nunca tivemos no Brasil um quadro parecido com isso, né? Aquelas conversas flagradas naquele grupo de empresários de relevo nacional, realmente o pior talvez seja que isso tenha uma arquitetura com dolo, o que torna ainda mais grave, né? Uma arquitetura dolosa de interferência. Porque qual é a grande maravilha da democracia? O seu voto e o do seu empregado tem o mesmo peso. O voto do dono da Shell, do frentista do posto da Shell tem o mesmo peso. É igual. Se isso for afetado, você não tem democracia. O princípio da democracia está ferido de morte. Né? One man, one vote. Exatamente. Enfim, isso... Eu não sei como é que fala isso em grego demótico, mas isso é desde lá de Atenas, né? Mas, enfim, eu agradeço demais aos dois pela participação, pelo debate. Eu acho que assim como foi com Geraldo Coutinho e Luciano D'Angelo na terça-feira, assim como foi ontem
com o Frederico Paes, auxiliador, eu acho que vocês deram aqui uma bela contribuição e empírica, né? De fato, o que a democracia deve ser e o que ela pode ser, sem grande esforço, né? É só deixar a agressividade de lado, né? Deixar essa coisa de querer eliminar o outro, que eu concordo com o Fábio, está dos dois lados. Concordo gênero, número e grau com o Fábio, está dos dois lados, isso não é exclusividade de um lado só, né? Cito aqui o caso, eu fiz o debate, fui dormir tarde, o debate da Band. Na minha opinião, e a opinião de todos os mais analistas, o Bolsonaro venceu o debate, porque foi melhor no final. Escrevi, rapaz, eu apanhei de tudo quanto é maneira nas redes sociais, de fascista para baixo. E aí sai a pesquisa da MDA, que foi quem mais acertou o resultado do primeiro turno, sai na manhã de segunda-feira. Acordei, mal dormido, peguei para fazer. Deu uma vantagem de Lula razoável. Apanhei igual a bola ladrão dos petistas. Quer dizer, na impossibilidade lógica de eu ser fascista e comunista ao mesmo tempo, você revela o surrealismo da. Mas, ó, só para constar, no grupo que nós temos, onde tem mais radicais bolsonaristas, avisaram: sai dessa, Fabão, que lá só tem esquerdista. Então você tá. Sai do que? Do programa? Do não, grupo. não entra não, sai dessa cilada, porque lá só tem esquerdista. Você e Cláudio. Não entrar no programa, o programa seria só de esquerdista? Mas falou brincando. Tô dizendo que você tá mais classificado para. Não, cara, enfim. O bom é isso. Posição pessoal minha eu vou revelar como fim do primeiro turno, né? Acho que é honesto fazer isso com quem me ouve, com quem me vê, com quem me lê, que confere algum crédito no que eu estou falando. Acho que é honesto saber como eu penso quanto divido. É salvado se não interfere na minha atuação profissional, como é com vocês também, como é com o Nogueira. Agora, se vier a série, eu tenho uma sugestão da Netflix, pro título. O incrível dia que o Botafogo foi maioria. Bom, os caras se dão o luxo de dizer que tem grupo e que viajam pelo mundo. Eu ouvi muita coisa boa aqui. Ó, brincadeira, eu gosto muito dos dois, hein? Eu gosto muito dos dois, hein? Pelo amor de Deus. Gente, olha... Nos próximos anos a gente tem coisa boa para contar. A gente agora tá com dinheiro. É verdade. Vocês botaram um caixa frente agora aí forte. Gente, olha aqui, Playboy... eu não tenho culpa de ser playboy, Cláudio. Você ser filho de motoboy. Pronto aí, ó. Fluminense é filho de motoboy. Parodiando o outro lá. É verdade, nós estamos pobres. Lá o Ligue, né? Mas só para dizer o respeito imenso que eu tenho pelo Botafogo. Sim, né? sim. Admiração. Talvez, se não fosse Zico, é um clube que eu... Assim... Eu tenho o Fluminense que é o time do meu pai também, né? Eu gosto muito dos dois. Falando sério, eu gosto muito do Botafogo, eu gosto muito do Fluminense. Né? Até o Vasco, quando a Pereira jogou, passei Mas assim, tem muito respeito. O que vocês fizeram nos anos 50, 60, realmente... O Flamengo só pôde igualar isso nos anos 80 com o Zico. Vocês fizeram antes. E merece todo respeito por isso. Agora, brincadeira é brincadeira, né? É, claro. Mas tem muito... E onde jogou nosso maior... jogador, campista de todos os tempos, né? Sim. E, antes disso, Heleno. O Amarildo. O próprio Amarildo, Campista, é verdade. Possesso. Obrigado. Se Didi foi o melhor jogador da Copa de 58, Amarildo foi de 70. Garrincha deram a Copa para nós. E 70, fantástico. Gente, a Amarildo entrou muito bem no jogo contra a Espanha, que era um jogo duro, porque tinha naturalizado a espanhóis, Puskás e Di Stéfano. Puskás húngaro e Di Stéfano argentino. Então era um time, era a base do Real Madrid, né? E a Amarildo foi decisivo naquele jogo. Mas ali foi Garrincha, né? Ali foi, acho, Garrincha em 62, Maradona em 86 e Zidane em 98. São três casos assim que, se fosse só Copa do Mundo futebol, seriam os três maiores jogadores do mundo. Você não bota Romário em 94 não, né? Teve muita ajuda, né? Não, eu acho que Bebeto, Mauro Silva e Aldair estão no mesmo patamar. Gente, ó. Tafarel.
Tafarel, ele brilhou pegando pênalti, né? Também. Mas, cara, eu entrevistei o Aldair tempos depois e fui rever aquela final contra a Itália para ver só o Aldair, né? Que é um jogo que não olha tanto jogo de back, né? Eu fiz contabilidade. Sabe quantas divididas ele teve naquela final? Quantas bolas dividiu? Eu fiz essa conta. 37. Sabe quantas ele perdeu? E outra, ele teve na prorrogação, um lance que isso me marcou, eu sabia de cabeça. Tem um ataque Massaro, a dupla de ataque da Itália era Massaro e Baggio, né? Massaro vem com a bola, ele toma a bola de Massaro, dribla o Massaro e sai da área. Lança para Dunga. Dunga perde a bola, gera um contra-ataque e Baggio vem com a bola. Ele toma a bola de Baggio, dribla a Baggio da área e sai. Eu perguntei, rapaz, como é que você teve tanta frieza de fazer isso? Na prorrogação da final da Copa do Mundo. Eu falei, tá muito confiante. Agora, um zagueiro, percebo, que dribla dois atacantes como Baggio e Massaro na final da prorrogação da Copa do Mundo, então acho que... Ele estava no Roma na época? Tava no Roma. Sabia quem ele estava enfrentando. Né? Gente, vamos chamar... só para... O jogo mais duro do Brasil... Você teve 2 jogos duros no 94, né? Foi Estados Unidos, por causa da expulsão de Leonardo, em que Romário ele deu passo para Bebeto, que resolveu. O Bebeto falou, eu te amo, né? Aquela frase famosa. Mas o jogo tecnicamente mais duro foi contra a Holanda. Era um time muito bom. Overmars, Bergkamp, que foi um cracaço, Clive, era um timaço. E o técnico da Holanda era Dick Advocaat. E eu me lembro, vocês se lembram do jogo, né? O Brasil sai na frente 2-0, a Holanda empata, 3-2 no final, Romário de biquinho. Mas na coletiva... Não, branco, biquinho foi contra a Suécia. Foi biquinho, é verdade, biquinho foi contra a Suécia. Branco de falta, o corta-luz de bunda de Romário, é verdade, obrigado. Mas aí o Dick Advocaat no final da coletiva fala assim, o que você fala do jogo? Ele falou, nos preocupamos em marcar bem os atacantes de vocês. Eu acho que marcamos bem. Aí me vê um zagueiro, roubam a bola e lança Bebeto 40 metros na ponta esquerda, aquele cruza para Romário. É o primeiro gol do Brasil. Aldair rouba a bola de Raikkonen na intermediária, lança 40 metros na ponta esquerda, Bebeto cruza e o Romário faz o gol. Então, eu permito dizer que Aldair e também com o Mauro Silva e... O lançamento para Bebeto, o gol do Bebeto foi de Mauro Silva, se eu não me engano. Aquele que ele faz jogo de corpo, o Romário sai do impedimento. Se não foi Aldair, foi Mauro Silva. Não, o primeiro gol, o próprio Dick Advocaat fala isso. O primeiro gol, isso, e o segundo também, o de Bebeto. Eu não ele lembro dribla, agora. Pode buscar quem fez o lançamento. Ou foi Mauro Silva ou foi Aldair. Estou agora com dúvida aqui, mas eu acho que foi Mauro Silva. Eu também não me lembro, mas seguramente o Cristiano vai entrar de sola comigo hoje. 9h30 da manhã. Eu quero agradecer. Não vai entrar não, porque Cristiano, na seleção brasileira dele todos os tempos, Mauro Silva volante. Então pronto. Então salvou. Só um meme para fechar aqui, ó, que eu acabei de receber agora de Ângelo ali da loja Scudini. Tempo sem ganhar um título nacional. Não vale Série B. Flamengo, 0 dia. Fluminense, 3.629 dias. Vasco, 4.151 dias. Botafogo, 9.803 dias. Mas tardio, parece Ângela é meu contemporâneo de auxiliadora. Ângela é um mala. Ângelo, vai... vender eletrônico aí que é melhor. Um grande abraço, gente. Bom dia, Luiz. Amanhã de volta às 7h10. Se Deus quiser. Tá tudo ok? Certo? Então, amanhã às 7h10 da manhã. Amanhã é Carla Machado. Carla Machado, deputada estadual eleita. Com Carla Machado aqui conosco sozinha? Também. Sozinha. Carla é porque os deputados eleitos estão fazendo sozinhos, né? São 2 propostas. Uma desse debate aqui, a outra com os parlamentares eleitos. E depois os não eleitos também, só para depois do segundo turno, né? Depois do segundo turno. Gente, bom dia para vocês. Valeu, bom dia, obrigado por tudo. Valeu. A gente volta amanhã às 7h10 no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar Vacina e Green Energia Solar. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do